Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das glosas nos hospitais e a importância dos registros fidedignos, né? Das anotações de enfermagem, farmácia e as anotações médicas, né? As requisições médicas. Existe uma grande diferença entre o papel e o eletrônico. Os dois métodos eles têm as suas funcionalidades, sendo que o eletrônico é o mais recomendável para você ter uma trilha de auditoria de qualidade. As anotações geralmente são padronizadas e isso garante um grau de incerteza, uma auditoria presencial muito menor. E o papel ele tem N problemas, como por exemplo sujar, ser rabiscado, né? Sofrer alterações de conteúdo. Então isso tudo é um risco que o hospital se expõe ao não ter um registro eletrônico de saúde ou um sistema que permita fazer o lançamento das desculpa, das anotações de enfermagem e médica, né? Principalmente as anotações médicas. Existe um problema muito constante nos hospitais pequenos, que é a revisão de glosas de auditoria, principalmente quando feitas em loco, que apontam inconsistências nas anotações de prontuário do beneficiário e que são extremamente frágeis, dão pouca segurança, né? Tanto para a equipe de enfermagem quanto para os médicos. Então isso é um risco muito grande que a operadora, o hospital tem quando se tem uma auditoria nesse sentido. Algumas operadoras fazem auditorias paralelas, né? Então, durante o período de internação, principalmente para aquelas contas de alto custo, eles vão lá no hospital, visitam, conversam com o beneficiário, analisam a dispensação de medicamentos, analisam o prontuário médico daquele paciente. Então, essa importância dos registros bem feitos e fidedignos, ele é extremamente importante. A maioria dos médicos, eles se preocupam mais com o volume do atendimento do que com o volume de anotação. Ou deixam para fazer isso num horário que eles têm, entre aspas, folga. É um risco gigante que o médico corre, tanto profissional quanto ético, de deixar fazer a anotação correta no prontuário, principalmente a requisição. É um risco para a equipe de farmácia do hospital também deixar de fazer essas anotações e dispensações de medicamento ao paciente, porque essas vão compor, vão estar dentro da composição da ficha médica, né, do faturamento, para cálculo e auditoria. E existe também um problema muito grande das anotações de enfermagens que são muito sucintas, né? Medir temperatura, né? Movimentei o paciente. Existem alguns sistemas que eles têm certas padronizações para esse tipo de acompanhamento do monitoramento do paciente, e existem sistemas que eles já têm um fluxo pronto daquilo que precisa de ser preenchido por equipe de enfermagem, nutricionista, farmácia, médica, e isso acaba agilizando o processo de anotação do prontuário, né? A composição daquele prontuário do paciente. Eu sei que, né, o RES, o Registro Eletrônico de Saúde, não é a realidade da maioria dos hospitais brasileiros, né? São poucos que realmente eles têm volume financeiro para sustentar um RES. Mas, independente de qual for a sua situação de cenário, as anotações precisam de ser bem feitas, bem documentadas, bem guardadas e principalmente gerarem respaldo jurídico para o hospital, né? Para um processo futuro, para qualquer coisa nesse sentido, para proteger os profissionais. E uma das coisas que os hospitais menos investem é na capacitação, no gerenciamento de tempo das pessoas de enfermagem para fazer isso,
né, as equipes médicas e de enfermagem, elas geralmente são muito sobrecarregadas de serviço, ainda mais numa situação de pandemia como a gente está vivendo, e as anotações ficam incompletas, inconsistentes, né? A evolução clínica não é bem feita dentro do prontuário, as requisições são padronizadas, entre aspas. Então é um risco muito grande que qualquer instituição tem num cenário caótico que a gente vive. Então, treinar as equipes com relação a esses processos é importante. Existem resoluções, tanto do CONREM quanto do Conselho Federal de Medicina, sobre as anotações médicas no prontuário. E essas recomendações muitas vezes elas não são consideradas pelos médicos na prática do dia a dia ou pela equipe de enfermagem, né? Às vezes ele simplesmente vai lá, faz um lançamento e vai embora. O ideal é que ele faça esse acompanhamento e abastecimento desses dados tão logo tenha atendido o paciente. Então é muito importante cuidar desses aspectos para evitar qualquer tipo de dúvida futura ou que vai gerar desconforto com o beneficiário ou a operadora, né? E por isso que o ideal é você ter uma equipe de auditoria interna para garantir que esses processos eles ocorram da maneira correta. Isso é custo, né? Você tem um custo administrativo maior com essas questões, mas é um custo que mitiga processos judiciais que são muito mais onerosos do que deixar de fazer uma boa anotação médica de enfermagem. E é uma cultura no interior do país, principalmente nos hospitais pequenos, deixar para fazer as anotações no final do plantão, né? A pessoa tira meia hora ali para fazer as anotações. É errado. Ela tem que ser feita de preferencialmente logo após a execução do processo junto com o paciente, para que aquilo represente realmente o tempo e hora da ocorrência daquele serviço. E se não for feito bem dessa forma, isso gera um risco, né? Gera um acúmulo de trabalho no final do dia e uma péssima reposição do plantão, né? O plantão anterior ele não vai ter nenhum histórico fidedigno, né? Bem documentado, bem assertivo sobre aquilo que foi feito com o paciente. Então, treinamento, capacitação da sua equipe, tanto de corpo clínico, quanto de enfermagem, quanto dos demais profissionais envolvidos, como nutricionista, farmacêutico, eles precisam ser muito bem feitos, né? A garantia jurídica sua está naquele momento, então você tem que tomar muito cuidado nesse processo. E eu sei que é difícil, né? Eu sei que é uma coisa complexa de ser feita, mudar a cultura e as rotinas do hospital face a uma legalidade, a um compliance, ele é um processo lento e às vezes doloroso, mas ele precisa de ser feito, né? Como que você pode escolher a tecnologia que você pode escolher, se vai ser mobile, se vai ser um tablet, se vai ser um notebook, né, ou um desktop num consultório médico ou na sala de enfermagem, é, é independente. O que importa é que você tenha o respaldo dos registros ali, né, tanto para uma auditoria recorrente quanto para um processo judicial futuro, né? A saúde é um segmento de mercado extremamente judicializado, né? Então existem pressões tanto de Procon quanto da ANS, quanto do Ministério da Saúde, quanto dos conselhos e principalmente do judiciário, que não tem um entendimento claro sobre regras contratuais e definições de processos de violação do ato médico. Então, isso tudo é importante você considerar na hora que você adotar uma solução tecnológica para o seu hospital, para sua clínica, né? E atentar sempre para esses pontos, né? Uma anotação de enfermagem bem feita é a garantia que aquela enfermeira vai estar segura em um eventual processo. Um registro de prontuário bem feito pelo médico
é a segurança, né, dele. E muitas vezes isso não é feito da maneira adequada ou é transferido para terceiro ser feito. E é um risco inaceitável se a gente for considerar esse cenário que a gente tem. Não olhe tecnologias que dificultem o seu trabalho e envolvam as equipes ao selecionar a tecnologia que é melhor para você. Não adianta nada a decisão da tecnologia ser adotada, ser top-down, né, da diretoria para o corpo operacional, e não envolver enfermagem, até técnicos de enfermagem, enfermeiras, farmacêuticos, médicos, eles precisam ser envolvidos na aquisição de um sistema de informação de um hospital. Não adianta você não escutar quem vai sofrer diretamente os impactos daquilo. Se você só olhar a visão do faturamento ou da contabilidade, você não vai conseguir operacionalizar aquele sistema bem e você vai ter um case de fracasso porque você não conseguiu evoluir aquele sistema a contento face aos investimentos que são necessários, né? Essa discussão é muito longa e ela precisa ser bem acompanhada, bem evoluída, principalmente com consultorias. O ideal é que você contrate uma consultoria especializada para fazer o acompanhamento dos seus processos, né? Você fazer um BPM bem feito do seu processo hospitalar e garantir que aquilo ali vai ser cumprido, né? Você tem que ter um SLA para aquilo ali, um tempo de atendimento para isso, e que você não corra riscos, né? Diminua os riscos que esse negócio tem. A dica de hoje é sempre essa: treinamento e ouvir todas as partes envolvidas no processo e sempre fazer revisão do processo tantas vezes quanto forem necessárias, né? Em saúde a gente sabe que errar o impacto é muito maior do que você errar num sistema, né? Mas você está lidando com uma vida que está ali, mas você tem que fazer revisão contínua dos seus processos, treinar, 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 né? Não adianta esquecer de capacitar pagar os melhores congressos para os seus médicos, do seu corpo clínico, do seu hospital, subsidiar isso e não treinar e capacitar corretamente aquelas pessoas que estão ali na ponta atendendo o beneficiário, né? Qualquer valorização excessiva do ato médico, sem a valorização correta dos profissionais que estão no dia a dia com o paciente, eu acho que é uma visão antiga, retrógrada e falha, né? Porque o médico não tem a mesma visão como a enfermagem tem, né? E um faturamento, ele não consegue ter a visão do processo como um todo, ele não conhece as rotinas de enfermagem, né? As rotinas médicas também. Então essa integração das pessoas do seu time, ela precisa ser muito bem feita. Independente se são próprios, né, são funcionários seus ou terceirizados, você tem que fazer um compliance bem feito para aquilo. A palavra-chave é compliance, né? Garantir que as coisas andem em ordem em qualquer situação. Eu acho que a reflexão de hoje é muito extensa, né? Tá quase com um pirula de duração esse vídeo, mas ela é importante, ela tem que ser feita, ela tem que ser discutida, debatida, e é importante para evitar problemas jurídicos para todas as pessoas envolvidas nesse cenário, né? Para todos. Então é isso, um bom dia para vocês de trabalho, fiquem bem, se cuidem e não passarão.